Certo, Luanda, vamos aqui para a correção da sua segunda redação, tá? Então aqui o tema era, deixa eu aumentar aqui, papel da Polícia Rodoviária Federal no aprimoramento da democracia brasileira, né? Pedia três itens, né? O item 1 discorra sobre o papel constitucional e social da PRF e sua relação com os direitos humanos, né? O item 2 cite contribuições da PRF relevantes para a manutenção do Estado democrático de direito, especialmente relacionado aos direitos humanos. E item 3. Apresente sugestões de implantação de ações e ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira, tá? Então, é um tema bem complexo aqui, tá? Várias palavras-chave, tá bom? Então, realmente, quando pegar esse tipo de tema, tem que saber interpretar ele, ler várias vezes, tá? E procurar as palavras-chave de cada item, tá? Então, aqui, ó, eu destaquei em cada item as palavras-chave aqui que fundamentalmente, necessariamente, eles teriam que estar no texto, tá? Beleza, então vamos aqui primeiramente para a microestrutura, tá? Certo. Então aqui, ó, Luanda, aqui, ó, visto que, tá bom? Aqui o mais interessante seria colocar uma conjunção conclusiva, tá? Porque você fala da PRF aqui, né? Do papel dela, da função, né? Aí você conclui aqui, ó, dizendo, você fala aqui, ó, tá, vamos ler aqui. O papel da PRF, não, a PRF tem como sua principal função garantir a segurança nas rodovias e áreas de interesse da União, né? Então você deu um conceito aqui, né, da PRF. Então aqui o legal era você concluir, né? Aqui, ó, você concluiria. Assim, né? O ideal seria colocar aqui uma conjunção conclusiva, né? Assim, logo, portanto, tá bom? Então você colocaria aqui, ó, assim, é, combate crimes, monitora e fiscaliza o trânsito, né? De veículos e pessoas, tá bom? E mais, aqui, ó, seus períodos estão muito longos, tá bom? O que é o período? É de onde você começa a escrever até o ponto final, tá? Então aqui, ó, o seu primeiro parágrafo é um período inteiro, tá? Então aqui, ó, começou aqui e terminou lá no final do parágrafo, tá? O ideal é fazer pausas aqui, ó, com ponto, tá? Então esse primeiro parágrafo você poderia dividi-lo em dois, tá? Então aqui, ó, você falaria aqui, ó, o papel a Polícia Rodoviária Federal tem como sua principal função garantir a segurança nas rodovias e áreas de interesse da União. Ponto. Tá? Aí você colocaria aqui, ó, assim, vírgula, é papel do órgão combater crimes, monitorar e fiscalizar o trânsito, tá bom? Então aqui, ó, você falou um pouco, pausou, né? Joga aqui, ó, um recurso coesivo, tá bom? Então aqui, ó, no seu texto falta alguns pontos de coesão, tá? A coesão é um recurso que junta os parágrafos, tá bom? Faz a costura entre os parágrafos e entre os períodos, tá bom? Então aqui o legal seria jogar um ponto aqui, né? E retoma. Retoma aqui, ó. Você jogou o assim, né? Que é uma conjunção conclusiva, né? Então o assim, ele faz uma ligação com o período anterior e dá fluência para o período seguinte, tá bom? Então você jogaria assim, vírgula, é papel do órgão, né? Então o órgão aqui ó, retoma PRF, tá? Beleza. Certo. Vamos aqui para o segundo parágrafo, tá? Então aqui, ó, também aqui, ó, você poderia jogar aqui, ó, nessa vírgula aqui, ó, um como, por exemplo, tá? Para argumentar melhor. E também deixar o texto mais costurado, né? Aqui com um recurso coesivo. Então aqui, ó, você fala,
E aqui, ó, no início do parágrafo também, ó. Então aqui, ó, coesão entre os parágrafos, tá? Você falou aqui o primeiro parágrafo, joga um recurso coesivo para ligar o segundo com o primeiro parágrafo, tá? Então aqui ó, você poderia jogar aqui, ó, falou da PRF, né? Deu a função dela lá no segundo parágrafo. Você colocaria aqui, ó, primeiramente, cabe destacar, aí continuaria falando, né? Primeiramente, cabe destacar que o Estado Democrático de Direito garante, tá bom? Então, primeiramente aqui, ó, recurso coesivo, para fazer aqui a costura entre os dois parágrafos, tá bom? Certo. E aqui, ó, também seria legal jogar aqui, ó, um exemplo aqui, ó, como por exemplo, então você falaria aqui, ó, o Estado Democrático garante ao cidadão o exercício dos direitos sociais e individuais, como por exemplo, a liberdade, a segurança, tá bom? Aí aqui, ó, aqui você pontuaria, ó. Tá, então aqui, ó, ficaria assim, ó, o Estado Democrático garante ao cidadão o exercício dos direitos sociais e individuais, como, por exemplo, a liberdade e a segurança. Ponto. Aí aqui, ó, jogaria aqui um recurso coesivo. Nesse sentido, alguns órgãos, como a PRF, atuam para garantir, tá bom? E continuaria falando, tá? Então aqui, ó, pontuou, né? Diminuiu aqui o tamanho do parágrafo, tá? Senão fica um período muito longo, tá bom? Fica cansativo de ler, tá? Então aqui, ó, pontuou aqui, ó, e começa é, um novo período, tá? Então aqui, ó, o nesse sentido é um recurso coesivo. Ó. Você retoma a ideia anterior e dá vazão para a ideia seguinte, tá bom? Beleza, aqui, ó, teve um problema de concordância, tá? Porque aqui retoma a PRF, tá? Beleza. Aqui, ó, jogaria mais um recurso coesivo aqui, ó, para ligar o terceiro parágrafo com o segundo. Então aqui você poderia jogar um além disso, né? Porque você falou primeiramente, aí joga aqui, além disso, tá bom? Então aqui, ó, além disso, é importante enfatizar que as ações da PRF, tá? E continuaria falando, tá bom? Aqui também tem um problema de concordância, tá bom? E esse trecho aqui, ele tem problema de paralelismo sintático, tá? Então, por isso ele ficou incoerente, tá? Meio sem sentido, tá? Então, o que é o paralelismo sintático? É manter a mesma estrutura, tá? Então, você deu uma enumeração aqui, ó, e falou aqui, ó, tá, deixa eu ler aqui. As ações da PRF contribuem de forma significativa para o Estado Democrático de Direito, uma vez que atua aqui, ó, na educação, tá? Aí continuaria com o mesmo paralelismo sintático aqui, ó. Você não usou o na aqui, né? Então continuaria aqui, ó. Uma vez que atua na redução de acidentes, no combate ao tráfico de drogas, na repressão ao contrabando, tá? Então aqui, ó, manter a mesma estrutura aqui, ó. Você tem a enumeração, tá? Então jogou aqui, ó, a contração no, do, do em mais o a, né, que é o na. Então aqui, ó, joga também nas outras ocorrências, tá? Então, na, no, na, aqui, ó. Uma vez que atua na redução, tá? Atua no combate ao tráfico, atua na repressão, tá bom? Certo. E aqui, ó, faltou também mais um recurso coesivo aqui, tá bom? Então aqui, ó, você colocaria por fim, tá? Porque está falando do último item, tá? Então aqui, ó, recurso coesivo nos três parágrafos de desenvolvimento, ó. Primeiramente, além disso, por fim. Então aqui, por fim, ainda que a polícia rodoviária, tá bom? E continuaria falando, tá? Certo. Aqui faltou o acento aqui em número, tá? E aqui, ó, Luanda, você você colocou PRFs, né?
como sinônimo de policiais rodoviários federais, mas tem que tomar cuidado, tá? Porque aqui, ó, você coloca aqui, ó, Polícia Rodoviária Federal e coloca aqui entre parênteses PRF como sinônimo do órgão, né? Do órgão Polícia Rodoviária Federal. Entretanto, aqui você usa aqui, ó, PRF como sinônimo de policiais, né? Os agentes, tá bom? Então aqui o ideal seria colocar realmente policiais rodoviários federais, tá? Escreveu até a 26ª linha aqui, o ideal era escrever mais, tá? Quanto mais escrever, mais argumento você tem, tá bom? Certo, então aqui foi a microestrutura, tá? Vamos aqui agora para a macroestrutura, tá? Então aqui, ó, o que ele pedia no item 1? Item 1, papel da Polícia Rodoviária, né? Papel constitucional e social e fazer uma relação com os direitos humanos, tá? Então, Wanda, ficar atenta a essas palavras-chave, tá? Então, aqui, ó, quando você falar do item 1, necessariamente você teria que trazer aqui, ó, papel constitucional, papel social, né, da Polícia Rodoviária e fazer uma relação do papel social e constitucional com os direitos humanos, tá bom? Certo. No item 2 também aqui, ó, cite contribuições. Então aqui, ó, tinha que citar realmente contribuições, tá bom? Ficar atento aos plurais, tá? Então, contribuições, mais de uma contribuição da Polícia Rodoviária, né? Para a manutenção do Estado Democrático, né? E especialmente relacionada aos direitos humanos, tá? Então aqui um tema bem complexo, tá? Tem que ficar ligada nessas palavras-chave, tá? Então, todo o seu texto tem que ser pautado nessas palavras-chave, tá bom? Aqui, ó, item 3, sugestões de implementação de ações que possam contribuir para o aprimoramento da democracia brasileira, tá? É um tema bem complexo, bem chato realmente, tá? Mas aqui, ó, a ideia do texto, né? A dica que eu dou para você, tá? Aqui, ó, na introdução, traz o tema, tá bom? O tema, papel da Polícia Rodoviária Federal no aprimoramento da democracia, né? Então aqui, ó, no tema, você traria o papel da Polícia Rodoviária é esse. Tá, falou do tema, né? E também abordaria brevemente aqui o item 1, o item 2 e o item 3, tá? Então aqui, ó, tinha que falar brevemente aqui, ó, do papel constitucional e social, das contribuições da PRF, tá? E de sugestões para ações, tá bom? Então aqui, ó, na introdução, você trouxe só o item 1, tá bom? Ficou faltando ali discorrer sobre o tema e sobre os dois itens, tá bom? O item 2 e o item 3, tá? Então aqui, ó, se você tivesse discorrido sobre os três aqui, ó, já fecharia aqui as 30 linhas com certeza, tá? Certo. Aí, ó, introdução, falou do tema, falou do item 1, do item 2 e do item 3 de forma breve, né? Contextualizou tudo, né? No próximo parágrafo, a ideia, falar só do item 1, tá? Então aqui, ó, cada parágrafo reserva para falar só do item, só de um item, tá? Então aqui, ó, no segundo parágrafo, a ideia era falar só desse item 1 aqui, que é o papel social e constitucional da PRF, né? Certo. Então aqui, ó, no parágrafo aqui, não vi você falando disso, tá? Você falou aqui brevemente aqui da função, né, que é o papel, tá bom? Então, para a próxima redação, segundo parágrafo, fala só do item 1, tá? Certo. Você falou aqui do item 2, tá? Beleza. No próximo parágrafo, a ideia, falar somente do item 2, tá? Então reserva o terceiro parágrafo só para falar do item 2, né? Que aqui seria as contribuições da PRF para a manutenção do Estado Democrático de Direito, né? Então aqui você fala aqui do Estado Democrático de Direito, né? Mas já mistura aqui com o item 3, tá bom? Que é ações da PRF aqui, ó. Ações, né? Tá?
E o próximo parágrafo, né, que aqui seria o quarto, seria falar do item 3, tá bom? Que aqui seria as ações, né, para o aprimoramento da democracia brasileira, né? Então aqui, ó, você falou aqui da democracia brasileira, falou um pouco do item 3, né? Mas as ações aqui você jogou no parágrafo anterior, tá? Então fez aqui uma mistura dos itens nos 3 parágrafos, tá? Então aqui, ó, no parágrafo primeiro aqui, que é de introdução, você fala do item 1, né? Aí lá no segundo parágrafo, que seria reservado para falar do item 1, você mistura aqui com o item 2, tá? Então, aqui tem um problema de organização do seu texto, tá? Ele não está progressivo, tá? Não tem uma progressão. Então, como eu falo, tá? Introdução, fala do tema, fala do item 1, do item 2 e do item 3 de forma breve, tá? Não necessariamente precisa falar dos 3 itens, mas o ideal para a redação ficar perfeitinha é falar do tema e falar desses 3 itens de forma breve, tá? Introdução. Beleza. No próximo parágrafo, que é o item 2, falaria só do item 1, somente dele, não mistura com outro item, tá? No próximo parágrafo, que é o parágrafo 3, fala somente do item 2, tá? Sem misturar com os outros itens, tá? Então, terceiro parágrafo, só item 2, tá bom? Quarto parágrafo, só item 3, somente ele, fala só dele, fala, dá conceito, argumenta. Argumenta com exemplos, com dados estatísticos, tá bom? E a conclusão você retoma tudo, tá? Retoma aqui, ó, o item 1, o item 2, item 3 e dá uma solução, né? Se a redação couber, é uma solução, tá? Ou, se não couber uma solução, você retoma e enfatiza, tá bom? Beleza. Então, Anda, para a próxima redação sua, eu quero isso, tá? Eu quero essa estrutura, tá bom? Você escreve bem, mas tem que melhorar essa estrutura, tá? Estrutura da redação. Então, aqui, ó, reforçando. Introdução, fala do tema, fala brevemente do item 1, do item 2 e item 3, tá bom? Certo. No próximo parágrafo, fala somente do item 1, né? Falou do item, joga lá um conceito, né? E argumenta sobre ele, dá exemplos, tá bom? Dado estatístico, tá? Se não tiver dado estatístico, que é mais difícil da gente lembrar, né? Joga um exemplo, né? Pode jogar um exemplo em cada parágrafo do desenvolvimento, tá bom? Não tem problema, tá? E também não esquecer aqui, ó, de, de dos recursos coesivos, tá? Para ter a costura entre os parágrafos e entre os períodos, tá bom? E também diminuir aqui o tamanho dos períodos, tá? Então você reservou um parágrafo, foi um período inteiro, tá bom? Então dá uma quebrada aqui, ó. Dá uma quebrada, né? Joga recurso coesivo. Nesse sentido aqui, por exemplo, né? Faz isso em todos os parágrafos também, tá? Então, cada parágrafo, o ideal é ter no mínimo 2 períodos, tá? Beleza. Então aqui, ó, escrever mais também, tá? Quanto mais você escrever, mais argumentos você terá, tá? Então é isso, Luanda, tá? É o segundo texto seu, tá? Ó, aqui, ó. Finalzinho você jogou um recurso coesivo aqui, tá? Mas o ideal era jogar em todos os parágrafos, tá? Mas é isso, Luanda. É seu segundo texto, tá? Não se preocupe, vai dar tempo de chegar escrevendo bem no dia da prova, tá? É ir corrigindo, tá? Eu vou dando umas dicas aqui em cada redação e você vai implementando essas dicas na redação seguinte, tá? Então implemente essas dicas na próxima redação, tá bom? E sua nota com certeza vai aumentando aos poucos, tá? Redação é isso, é escrevendo a cada dia, tá? Quanto mais você escrever, mais forte você vai ficar na sua produção textual, tá bom? Não se preocupe, tá? Tem tempo para correr atrás disso, tá bom? Então tá aqui, ó.
O que melhorar para a próxima redação, tá? Acentuação, teve uns problemas, tá? Mas aqui, o mais importante para você melhorar na próxima redação aqui, ó. Coesão, tá? Coesão, costura entre os parágrafos, tá bom? Tá bom? Entre os períodos também, tá? Aqui, ó, argumentos, tá bom? Jogar mais exemplos, tá? Cada parágrafo de desenvolvimento pode jogar um exemplo, tá bom? Ou uma estatística, se tiver, que é mais difícil, tá bom? Um discurso de autoridade ou um texto legal, tá? Beleza. Aqui, a estrutura também, tem que melhorar a estrutura, tá? Introdução, né? Fala do tema, fala brevemente do item 1, do item 2, do item 3, tá? No próximo parágrafo, reserva só para o item 1, né? No outro parágrafo, reserva só para o item 2, no outro, só para o item 3, e a conclusão retoma tudo e se possível, dá uma solução, tá? Aí não esquecer da coesão, tá bom? Não esquece da coesão aqui, tá? Que é a costura entre os parágrafos e os períodos, tá bom? No mais, é crescimento, crescimento. Todo dia, toda redação você vai crescer, tá? Não tenha medo de escrever, tá bom? Eu vou corrigindo uma boa aqui, tá? Sem julgamento, a gente começa pequeno e vai crescendo, tá? Minhas redações também, as primeiras não eram boas, tá? Então, fui crescendo, fiz muitas redações, tá? Ao longo da minha jornada aí, fiz mais de 50 redações, tá? Então, não se preocupe, tá? Daqui para a prova, você vai fazer mais de 30. Vai chegar afiadíssima, tá? Na prova, tá bom? Então é isso, bons estudos e continue firme, tá? Até mais.